Olá, amantes do futebol, tudo bem com vocês? E acabou o Mundial de Clubes, tivemos um grande campeão, uma surpresa para mim, não só essa equipe ser campeã, como a partida que fez na final e quem derrotou. Então, assim, a história foi contada, esses torneios são espetaculares por causa disso, e acabou, chegou ao fim o Mundial de Clubes, as equipes europeias já ali na pré-temporada e dando férias para os seus jogadores, as equipes sul-americanas já voltaram para o Brasileirão e o pau tá cantando, e bora fazer o quê? Um resumão, uma retrospectiva desse Mundial de Clubes, que para mim fez história, assim como para muita gente, sucesso de marketing, sucesso de visibilidade, sucesso para o campeão, que pode se dizer o primeiro campeão do Mundial de Clubes e o campeão de tudo que disputou. Então, assim, tirando aquela parte que muitos estádios ficaram vazios, e a gente entende a diferença de um Mundial de Clubes para um Mundial de Seleções, porque o de seleções, meu amigo, você é brasileiro, independente de qualquer coisa, você vai atrás do Brasil. Agora, quando é um clube, não. Na minha concepção, talvez poderia rever a situação do clube que vai jogar um campeonato desse, jogar a primeira fase num determinado estádio, sempre, para facilitar para a torcida. Imagina, um dia o seu time joga em Nova York, outro dia vai jogar em Los Angeles, outro dia vai jogar no Texas, enfim. Estou jogando cidades aqui aleatórias. Deslocamento, custo, né? Que tudo é em dólar. Então é uma complicação maior para a torcida, mas mesmo assim eu posso dizer que a torcida brasileira deu um show diante da nossa economia, diante de tudo que o Brasil passa. A torcida brasileira das quatro equipes não passou vergonha em momento nenhum. Pelo contrário, fez bonito. Bora falar então desse Mundial de Clubes, que tiveram 4 equipes brasileiras representando a América do Sul. Por que foram as 4 brasileiras? Porque essas equipes ganharam as Libertadores, que dariam direito à disputa desse torneio. 2021, 2022, 2023 e 2024. Poderia não ter nenhum brasileiro aqui, ou ter um brasileiro via ranking. Como o Brasil já pegou as 4 vagas da Conmebol da América do Sul através da Taça Libertadores, então tivemos 4 brasileiros, 2 argentinos que foram através de ranking, e aí tem a discussão peculiar se era merecido ou não. Com certeza, Boca e River engrandeceram o torneio com a sua torcida, com a sua mística, mas as equipes brasileiras foram de longe muito, mas muito melhor em relação a qualquer outra equipe da Ásia, da África, da Oceania e da própria América do Sul, com Boca e River ficando longe das equipes brasileiras. Bora contar o desempenho delas na primeira fase e como é que foi as fases de mata-mata, que a gente diz que é só mata, porque era partida única. Venceu, passou, perdeu, volta para casa. Começando pelo Palmeiras. Por que pelo Palmeiras? Porque era o integrante do grupo A. O Palmeiras foi líder com 5 pontos, acabou a primeira fase invicto, não tinha um grupo tão complicado assim também, vamos dizer a verdade, porque o seu representante da Europa era o Porto, que não vive seus melhores momentos, tinha um representante ali da África que venceu bem, o Palmeiras, e tinha um representante da casa que tinha o grande ídolo argentino, o grande ídolo do futebol, Lionel Messi. E quase que o Inter Miami complica a vida do Palmeiras, abriu 2-0, fez um jogo bom, só que o Palmeiras, na hora que olhou e falou assim, rapaz, eu vou ficar em segundo no grupo, vou enrolar minha vida, vou empatar esse jogo, vou garantir a classificação em primeiro colocado e tá tudo certo. E foi o que aconteceu. Foi lá, tava perdendo de 2-0, empatou o jogo, passou em primeiro, classificado também o time do Messi, o Inter Miami, e aí lá pra frente a gente vai contando a história. No grupo B tivemos o Botafogo em segundo colocado, com 6 pontos e uma derrota. Surpresa para alguém? Não. A única surpresa para mim foi, depois do Botafogo vencer o PSG, ele perder pro Atlético de Madrid, que já tinha tomado um sacode do PSG aqui. Então na minha cabeça era o quê? Pô, o Botafogo venceu o primeiro jogo, sofrido, venceu do PSG daqueles moldes, São Paulo, Liverpool, Corinthians, Chelsea, Inter, Barcelona, daqueles moldes. Falei, pronto,
O Botafogo não perde do Atlético de Madrid, é primeiro colocado do grupo, vai para o outro lado ali da chave do confronto, e aí é briga de cachorro grande. Porém, sendo o primeiro, enfrentaria o segundo do B, que eu já falei que foi o Inter Miami, e eu acredito que seria uma vida mais fácil para o Botafogo do que enfrentar o próprio Palmeiras, que é um rival aí recente dos últimos anos de disputa de Brasileirão e Libertadores. Pois bem, Botafogo perdeu do Atlético de Madrid, tem como grande selo da sua campanha vencer o todo-poderoso PSG, mas avançou como segundo do grupo. Bora falar do outro brasileiro? O Flamengo, o líder do grupo D, 7 pontos, invictos, 2 vitórias, 1 empate. Poderia ter vencido o terceiro jogo, mas como já estava classificado e em primeiro, até poupou jogador, por lesão, por cartão amarelo, acabou saindo, perdendo o jogo, mas com 2 minutos foi lá, empatou, falou, não vou perder aqui para não ficar feio, né? Foi lá, empatou o jogo e acabou a primeira fase invicto, jogou muito bem. E na primeira fase venceu o atual campeão da Liga Conferência, que é o Chelsea, que bateu no Betis ali 4-1 na final. Seria como se fosse a Liga Conferência, tem a Champions League e tem a Liga Conferência. Seria como se fosse a Sul-Americana aqui para a América do Sul. Não é o torneio full, como se fosse a Série B do torneio intercontinental. O Chelsea foi, venceu, pegou o Mengão, saiu vencendo no primeiro tempo, tomou uma virada com Bruno Henrique e companhia, e aí o Flamengo veio bem e classificado em primeiro colocado, e a gente mal sabia o que esse Chelsea ia aprontar no decorrer do campeonato, principalmente com os brasileiros, né? Bora continuar aqui. Fluminense, segundo do grupo, 5 pontos, invicto. Tinha condição de ser o primeiro do grupo? Tinha. Foi uma estratégia arriscada? Foi. Mas no decorrer da competição, a gente vê que o Fluminense fez a melhor opção de chaveamento. Porque um campeonato desse não basta só talento e investimento, tem que ter uma certa sorte também. E lá na frente a gente vai contar essa sorte do Fluminense, que acabou contribuindo, além da competência do elenco, do John Arias, do Renato Gaúcho, claro que a sorte também ela favorece muito. Então o Flusão foi segundo colocado, invicto, 1 vitória e 2 empates, e quando pegou o Borussia, que todo mundo achou que ia dar um sacode no Fluminense, ele amassou o Borussia, talvez o melhor futebol apresentado aí na primeira rodada dos brasileiros, com certeza, e talvez assim, da competição, o melhor futebol da primeira rodada. Eu me arrisco a dizer que o Fluminense foi muito bem. Beleza? Finalizamos aqui a fase de grupos. Como eu já havia antecipado, o Palmeiras primeiro colocado do grupo A, o Botafogo segundo colocado do grupo B. Desculpa, Fogão, mas foi um vacilo. Dava para ter evitado esse confronto. Por medo do Palmeiras? Não. Por poder pegar o Inter Miami, que com todo respeito é mais fraco do que o Palmeiras na atualidade, e eu acho que nos próximos 100 anos. Então assim, deu já um brasileiro classificado, um brasileiro eliminado, um brasileiro nas quartas e o primeiro brasileiro voltando para casa. Porque essa partida das oitavas foi logo a primeira. Foi logo num sábado, meio-dia, 1h da tarde, então assim, acabou a fase de grupo, começou a fase de mata-mata, que é só mata, logo um confronto brasileiro, e esse confronto pesado, né? Palmeiras e Botafogo, e aí, como todo mundo sabe, o Paulinho foi lá na prorrogação, fez o gol, avançou o Palmeiras, tradicionalíssimo, caiu o Botafogo, tradicionalíssimo, mas, para mim, na minha humilde opinião, o maior vacilo foi do Fogão, que podia ter segurado o empate contra o já eliminado Atlético de Madrid. Palmeiras foi, o Botafogo voltou para casa. O primeiro brasileiro a se despedir do torneio foi o Botafogo e o primeiro brasileiro a chegar nas quartas foi o Palmeiras. Segundo confronto, oitavas de final, Flamengo e Bayern de Munique. Aí eu vou te falar, meu amigo, doeu esse jogo aqui, porque com 10 minutos o Flamengo já estava tomando 2-0 e assim,
Gol besta, gol de falha individual, gol de quem não tinha entrado no jogo. Quando a gente olha Flamengo e Bayern de Munique, a gente imagina o quê? Antes, né, do torneio. O Bayern vai ser primeiro do grupo, o Flamengo vai ser segundo do grupo. É um confronto esperado nas oitavas. Porém, quando você vê que esse confronto das oitavas aconteceu porque o Flamengo foi primeiro e o Bayern foi segundo do grupo, perdendo para o Benfica na última rodada, aí é que entra aquela situação num pouquinho de azar. Porque contra o Benfica, o Flamengo com certeza amassaria e passaria assim, ó, de próxima fase tranquilamente. Porém, contra o Bayern de Munique, com um goleiro desse que eu não gosto nem de falar o nome daquele cara, do tanto de raiva que ele já me passou. E o Kane, inspiradíssimo, além dos vacilos individuais, acabou que o Flamengo foi uma presa fácil para o Bayern de Munique. Foi o segundo brasileiro a voltar para casa, foi o segundo carioca a voltar para casa e o Bayern de Munique se classificou tranquilo para a próxima fase, para as quartas de final. Terceiro brasileiro, na verdade, quarto brasileiro a jogar, uma vez que tivemos Botafogo e Palmeiras, foi o Fluminense que pegou a Inter de Milão. E nesse jogo particularmente, eu tinha assim 90% de certeza que o Flusão ia passar. Por quê? O futebol que o Fluminense estava apresentando, a tranquilidade que o Fluminense estava no torneio, e a Inter de Milão, meu amigo, depois daquele 5-0 que ela tomou na final da Champions, estava meio que em pedaços ainda. A gente sabia que não ia longe na competição e o Fluminense foi lá, tomou conta do jogo, o Cano sendo decisivo na hora que tinha que ser, e aí o Flusão foi lá e despachou a vice-campeã europeia, a tradicionalíssima lá na Itália, e deu Flusão na cabeça. Então ficamos com Palmeiras e Fluminense nas quartas de final. Botafogo e Flamengo pegaram o mesmo voo para o Rio de Janeiro e voltaram as suas atenções para o Brasileirão. Bora falar de próxima fase? Quartas de final, e aí a gente vê aquela situação. Como o mundo do futebol ele dá suas voltas. O Palmeiras, que chegou muito perto do tão sonhado título mundial, quando enfrentou o Chelsea, tomou um gol de pênalti ali no finalzinho do jogo, tinha a chance de eliminar o Chelsea da competição e todo mundo olhava e falava assim, esse Chelsea até agora não deu as caras. Perdeu do Flamengo, ganhou do Benfica ali na Bacia das Almas, tá que na prorrogação foi goleada, mas foi na Bacia das Almas, foi pra prorrogação o jogo. O Palmeiras, com um elenco forte, com o Estevão já contratado pelo Chelsea como grande estrela, e o Estevão fez a melhor partida dele no Mundial contra o Chelsea, porém, um lance raro de infelicidade. Eu somo azar e falha ao goleirão do Palmeiras ali, que acabou que ele ficou vendo a bola passar. Eu acho que ele nem acreditou que aquela bola estava entrando ali dentro do gol, já na reta final do jogo. E aí o Palmeiras, que saiu perdendo, empatou com o golaço do Estevão, acabou vendo o Chelsea como algoz novamente. E aí a mídia já falando, ó, o Chelsea é a zebra aí do campeonato, mas na próxima não passa não. É sempre assim, contra o Chelsea, contra qualquer equipe, o pessoal falava, não, o Chelsea não vai passar não. Enfim, eliminou o terceiro brasileiro e tirou o Palmeiras da competição. E aí a gente vai pro Flusão. O Flusão que passou da Inter de Milão e todo mundo imaginava o quê? Vai pegar o City. Todo poderoso Guardiola e sua companhia limitada. Só que o Al Hilal não tinha nada a ver com essa história, com esse roteiro. De forma surpreendente, eliminou o City e veio enfrentar o Flusão. Hora que eu vi que o City foi eliminado, falei, deu Flu. Não tem jeito, pode ter o goleiro bom, pode ter o investimento das Arábias, só que o Fluminense contra o Al Hilal, eu sou mais Flusão. E foi o que aconteceu. O Fluminense fez história, eliminou o Al Hilal e foi para a semifinal da Copa do Mundo. O Fluminense, que dito por 99% da mídia brasileira, que dos 4 brasileiros que foram disputar o torneio, era teoricamente o menos competitivo, foi a equipe que chegou mais longe e chegou na semifinal. E aí, eu confesso que eu senti uma mágoazinha nesse jogo, porque
O Fluminense foi muito bem no primeiro tempo. Teve um gol ali de vacilo que tomou, teve um pênalti marcado que depois o VAR chamou e deixou de ser pênalti, teve bola em cima da linha tirada pelo aquele Cucurella que o jogador enjoado, ele é tão bom que ele é enjoado. Por que ele é enjoado? Porque ele é marcador, porque se ele fosse atacante, ele faria muitos gols. Como ele é um marcador que impede o contra-ataque, impede as jogadas, ele é enjoado. Acabou que o Fluminense tomou 1-0, teve chance de empatar, não empatou e voltou para o segundo tempo e já tomou o segundo. E aí foi um banho de água fria que eu falava, gente, só tem 60 minutos de jogo, bora, dá para empatar. A gente viu ali um Real Madrid Borussia, que o Borussia foi buscar o primeiro gol nos acréscimos e o jogo que estava 2-0, hora que chegou nos 90 minutos, acabou 3-2, que foi uma loucura. E eu, vamos Fluminense, vamos que dá, mas o pessoal acabou sentindo muito, não só a temperatura, como o golpe de tomar o segundo gol, e aí o Flusão foi eliminado, mas assim, campanha histórica, o nível do Fluminense mundialmente com certeza subiu, o pessoal vai olhar com outros olhos, tanto é que já está vendendo os jogadores, o nível do Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, que aqui dentro do Brasil, até na América do Sul, tem o seu reconhecimento, mas no fator mundial ele acabou sendo conhecido, não há susto de aparecer proposta aí das Arábias, da Europa B, da Europa C, não há susto, porque realmente o Renato fez um excelente trabalho no Mundial, porém o Flusão acabou sendo a última equipe brasileira a se despedir do torneio e não conseguindo chegar na final. E aí a final ficou o quê? O PSG, o todo-poderoso, que eliminou o Bayern de Munique, que eliminou Real Madrid de forma humilhante, contra o Chelsea, que eliminou os brasileiros tudo. Na cabeça de 99,9% da população dos amantes do futebol PC, PSG era campeão, né, pai? Ganhou do jeito que ganhou a Champions League. Ganhou do jeito que ganhou do Real Madrid numa semifinal, tirando o pé, porque podia ter sido 6, 7, 8. Contra o Chelsea, que foi ali meio aos trancos e barrancos, a gente sabia que o futebol prepara umas peças e que o Chelsea podia ganhar ali num escanteio, num pênalti, numa bola parada de falta, num gol contra, mas o seu Chelsea ganhar de 3-0 do jeito que ganhou, na tranquilidade que ganhou, e esse menino aqui, que o Palmer, eu sempre pensava assim, é mais um daquela geração inglesa que vai chegar e vai perder nas Copas e que não vai ganhar uma Eurocopa, porém, pelo menos no Mundial e na final, ele pegou a bola e falou, dá em mim que eu vou resolver. E aí de forma surpreendente, não só o título, como a atuação, o placar elástico e o que esse cara fez no jogo, o Chelsea sagrou-se campeão do primeiro Mundial padrão Copa do Mundo de seleções que a FIFA fez, um sucesso, um troféu belíssimo, um sucesso de mídia, de dinheiro, de rede social. Então assim, ó, para mim pegou bem demais esse torneio. Acredito que 2029 não vai ser cancelado, que era um teste. Poderia ser um caos aqui, um fiasco e não ter o próximo Mundial. Acredito sim que vai ter, acredito sim que as equipes virão bem mais preparadas, acredito que a FIFA vai receber uma pressão muito grande para aumentar o número de participantes, talvez até para diminuir o tempo desse torneio. Já tem aquela história de a cada 2 anos para ter mais esse torneio, ou seja, as equipes europeias, que vamos ser sinceros, que é o que meio que determina o que vai acontecer nos rumos do futebol mundial, estão naquela pressão para ter um torneio a cada 2 anos, e aí, meu amigo, é tiro, porrada e bomba cada edição desse torneio. Os brasileiros surpreenderam na primeira edição, com certeza vão vir já com outros olhos por parte da Europa para a próxima edição, e aí cabe às equipes brasileiras se prepararem mais, a FIFA olhar a situação de jogador chegar durante o torneio, de jogador chegar uma semana antes da competição, então tem que regular isso aí para não ter aquele jogador de verão, né? Vem, disputa a competição e vai embora. Mas enfim, parabéns ao Chelsea, parabéns ao Fluminense, ao Palmeiras, ao Flamengo, ao Botafogo, sucesso total.
Esperamos que tenham outros e esperem que vai ter muito mais vídeo aí. Você está assistindo? Deixa o like, compartilha, inscreve no canal. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.